Oi! Hoje é terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. Hoje nós temos a notícia que a crise diplomática Brasil-Israel está longe de ser resolvida depois da declaração completamente estúpida e ignorante do nosso presidente, né? Nós vamos tratar disso e de outros assuntos mais, como o Paulo Gonet apresentando um recurso contra a decisão individual provisória de Dias Toffoli, perdoando a leniência da Odebrecht, vulgo agora Nova Honor, né? Além disso, vou falar da descoberta de que um contador do famoso advogado do Lula, Roberto Teixeira, e que fez várias vezes imposto de renda do próprio Lula e do filho, ganhou 250 vezes na loteria. Esse é um assunto realmente chocante, né? Vai ter sorte assim lá em casa, né? Bom, eu quero agradecer a você que continua me seguindo, me vendo aqui no dia a dia e continuo aqui sendo parcial. Quem pensa que eu sou imparcial está enganado. Eu sou parcial, estou do nosso lado, do meu, do seu que paga impostos escochantes para poder sustentar uma cambada de vagabundos, uma casta dos poderes da República, do Exército Nacional e das Forças Armadas em geral, dos sindicalistas, dos altos funcionários públicos, etc, etc, etc. Bom, vamos começar aqui. Quero começar contando que a vocês que, no meio dessa crise diplomática que se instalou entre Israel e o Brasil nos últimos dias, o governo israelense voltou, como era de se esperar, a cobrar, nesta terça-feira, um pedido de desculpas de Luiz Inácio Lula da Silva, depois que o presidente do Brasil comparou a ação militar de Israel na faixa de Gaza contra o Hamas, grupo terrorista que assaltou Israel e matou e tomou crianças como reféns, num show que não tinha nada a ver com o Estado de Israel, ao contrário do que disse a senhora Janja, que não sabe de nada, né? Meus amigos, comparar isso com o Holocausto, 6 milhões de judeus vitimados por um esquema de guerra nazista do Hitler, é o fim da picada, né? Pois agora mesmo, numa publicação na rede social X, antigo Twitter, o ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, chamou a comparação de promíscua e delirante, né? A comparação que Lula fez numa entrevista em Addis Abeba, na Etiópia, de que essa postura de Israel lembrava a de Hitler no Holocausto. Isso quer conhecer história, hein? Não era a única, ele disse que nunca ouviu falar nisso. A palavra holocausto, ou imbecil, a palavra holocausto foi inventada por um judeu, mas para explicar um massacre dos armênios pelos seus amigos turcos, tá? E esse é apenas um dos inúmeros massacres não diria de genocídio, porque genocídio o uso da palavra genocídio está sendo abusado, né? Tanto de parte dos a favor como de parte dos contra o Lula, né? Bom, a verdade é que o Lula estava em Addis Abeba, cujo chefe do governo, que o recebeu com pompa, é acusado de massacrar a etnia tigrê, da qual ele é inimiga. Então o Lula, como sempre, mantendo o seu hábito de se associar com tiranos, levou inclusive esse tirano que massacra o Tigré para o BRICS, né? E está se transformando, segundo Israel Katz, que também não é nenhuma pessoa, né, imparcial nesse conflito, como sendo uma vergonha para o Brasil, porque é promíscua e delirante a comparação, né? E disse que era uma vergonha, um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. É mais do que um cuspe, é um murro de quebrar o queixo, viu, senhor Katz? Bom,
Ele também reiterou que Lula continuará sendo persona non grata em Israel até pedir desculpas, até voltar atrás. Agora, hoje eu trago a contribuição de um grande amigo meu, eu nem falei com ele pessoalmente, mas eu vi no X, que é um grande frequentador do antigo Twitter. É o Almir Pazianotto, que foi advogado do Lula nas greves dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo, né? E o Almir Pazianotto disse ao Estadão, e foi registrado nas redes sociais, que o presidente Lula tem como supremas aspirações receber o Prêmio Nobel da Paz e ser secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Segundo Almir, a cruel agressão ao povo judaico liquidou definitivamente ambas as possibilidades e colocou o Brasil sob julgamento das nações civilizadas. O Almir hoje é um advogado, está aposentado. O Almir foi ministro, foi secretário do Trabalho do Montoro, foi ministro do Trabalho, foi presidente do Superior Tribunal do Trabalho, teve toda, e foi advogado do Lula. O Lula colocou inclusive numa greve lá no ABC. Depois, um dia que eu tiver mais tempo, eu conto para vocês, né? Mas a verdade é que é o seguinte, aí outra pessoa bastante conceituada, né, que é judeu, que é o professor Celso Laffer, meu querido amigo, membro da Academia Brasileira de Letras, um grande filósofo, grande especialista em Hannah Arendt, outra judia de alto talento, né? Pois é, o professor Celso Laffer disse no UOL: como foi o Lula quem criou esse incidente diplomático e gerou essa crise, cabe a ele e ao governo procurar dirimi-la e desatar esse nó. Esta é uma responsabilidade do presidente e de seus assessores. Agora, contra isso tudo, outro Celso, né? O Celso que foi chanceler, né? E o Celso que hoje é o verdadeiro ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira é apenas um figurante, né? Esse outro Celso diz que não, viu? Essa declaração do Lula vai ter uma repercussão mundial tão grande, o mundo está tão entusiasmado com o que o Lula comparou Hitler com o Holocausto dos palestinos, que aliás são uma ameaça para o mundo inteiro. Eles são terroristas, eles querem extinguir os judeus, eles é que são genocidas, eles que atacaram, não atacaram o Estado judeu, como disse a senhora Janja, não, eles atacaram os civis judeus que estavam num show. Pois bem, esse senhor disse que isso aí é o que vai terminar, essa declaração do Lula é o que vai acabar com a guerra. Olha, mas isso é que é puxar saco com competência, hein? Porque ele é incompetente, puxa saco com competência, né? Pois é, mas como eu prometi para vocês no começo, eu vou falar também do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que apresentou na semana passada um recurso contra a decisão individual provisória do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal de suspender o pagamento de multas da Odebrecht, atual Nova Honor, previstas no acordo de leniência firmado em 2016 na Operação Lava Jato. Gonet pede que a decisão seja reconsiderada por Toffoli ou avaliada com urgência pelos 11 ministros do plenário do Supremo e não pela segunda turma. A segunda turma é uma piada, né? Que reúne apenas 5 e julga casos da Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República apresenta 2 boas razões para o seu recurso. Primeiro, aponta a semelhança do caso com a arguição do descumprimento de preceito fundamental 1051, que pede ampla suspensão de multas e já é analisada no plenário sob a relatoria do ministro André Mendonça, outro que adora dar umas decisões assim para liberar pessoas que usam de forma ilícita o chamado dinheiro público, né? Segundo, diz Gonet, não falta relevância singular ao tema, dada a importância dos acordos de Odebrecht, Nova Honor, no contexto do combate à corrupção. Agora eu vi uma história interessante, muito interessante no Estadão, viu? Sabe o que é? O Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos, DENARC, de São Paulo, pediu à Justiça o sequestro de bens do contador João Muniz Leite, por suspeita de lavagem de dinheiro no crime organizado. O investigado e sua mulher ganharam 55 vezes. Vai ter sorte assim lá em casa, rapaz. Pelo amor de Deus. Ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021.
segundo a apuração da polícia. Numa das vezes ele dividiu o prêmio de 16 milhões na Mega Sena com o traficante de drogas Anselmo Bexelli Santa Fausta, o Cara Preta, considerado um dos principais fornecedores de drogas do primeiro comando da capital, PCC. Santa Fausta foi morto em dezembro do ano passado. Muniz era o homem de confiança do advogado Roberto Teixeira, compadre do Lula, e hoje brigado com o genro, que é o ministro do Supremo, Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula, no lugar do Roberto Teixeira, que sempre foi o advogado do Lula, né? É o compadre do Lula, trabalhou como contador também do Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, que é filho do Lula, e já prestou serviço para o próprio Lula. E declarou uns impostos de renda do Lula, coisa simples, né? Meus amigos, viu? E chegou a ser ouvido como testemunha na Operação Lava Jato no processo do caso do Triplex do Guarujá, pelo então juiz Sérgio Moro. Ainda vão dizer que o Sérgio Moro que é suspeito de ter qualquer ligação com o PCC, porque o PCC está enrolado com esse contador, né? Bom, meus amigos, quando eu era adolescente lá em Campina Grande, eu andava, o meu sovaco era sempre ocupado por um livro chamado 20 Canções de Amor, 20 Poemas de Amor e uma Canção Desesperada, de Pablo Neruda. E agora, a Justiça chilena ordenou, nesta terça-feira, a reabertura da investigação para esclarecer as causas da morte do poeta e prêmio Nobel de Literatura Pablo Neruda, que se acredita ter sido envenenado pela ditadura de Augusto Pinochet em 1973. Oficialmente, Neruda morreu de câncer de próstata aos 69 anos, no dia 23 de setembro de 1973, 12 dias depois do golpe militar, comandado pelo general Augusto Pinochet, que derrubou o governo do presidente Salvador Allende, que era socialista, e de quem o escritor era bastante próximo. Após o golpe, Neruda começou a planejar deixar o país. A família do poeta acusa Pinochet de tê-lo envenenado. Não lembra o caso lá do Navalny, lá na Rússia, né? Pois é. E os inúmeros casos do grande amigo do Lula, o Vladimir Putin. Vladimir Putin, as pessoas morrem assim por acaso, estão caminhando no meio do gelo, morrem. Aí não tem, foi um ataque, um mal súbito, né? E um estudo apontou a presença da bactéria Clostridium botulinum num estudo em grande quantidade no organismo de Neruda, o que seria um indicativo de envenenamento. A bactéria é a mesma que produz a toxina causadora do botulismo e foi descoberta primeiro no dente exumado do escritor em 2017. Esse também é um dos meios, né, que o Vladimir Putin, ex-agente da polícia secreta russa, ditador fascista da Rússia, amigo do Lula, usa para se livrar dos inimigos. Mas eu estou ainda por aqui para agradecer a você que continua me acompanhando, né, e dizer que amanhã eu volto, se Deus quiser, você vai estar aí para me ouvir. Eu tenho assim uma notícia maravilhosa. Eu tinha 315 mil inscritos, agora subiu para 320 mil, né? E tinha um monte de gente, né? Ou bolsonarista ou lulista, que fica torcendo para eu ir perdendo audiência. Lamentavelmente para eles, ultimamente eu passei de, numa semana assim, eu passei de 15 mil para 20 mil, espero subir mais, contando com você. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!